Abre comigo em João, no capítulo 18, Evangelho de João, capítulo 18, 39 e 40. Vamos fazer a leitura do texto, quero que você preste muita atenção. A palavra do Senhor diz assim: é costume entre vós que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Então gritaram todos novamente: não, este, mas Barrabás. Ora, Barrabás era salteador. Nós vamos deixar a Bíblia como está, aberta, vamos orar e vamos falar sobre esse texto. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, muito obrigado. Muito obrigado porque a palavra do Senhor será pregada e eu quero continuar sendo boca do Senhor nessa noite. Quem veio aqui veio para ouvi-lo. Quem veio aqui veio com necessidades. E hoje é um dia muito importante na vida desta igreja, porque algumas decisões vão ser tomadas aqui em função da palavra ministrada. E eu quero, Pai, te agradecer, porque o Senhor já está operando no espiritual da sua igreja, quebrando cadeias e maldições, quebrando, Senhor meu Deus, todo inscrito de dívidas, para a conversão, para a entrega das suas vidas ao Senhor Jesus. Amém. É costume entre vós que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis, pois, que eu vos solte o rei dos judeus? Então gritaram todos novamente: não este, mas Barrabás. Ora, Barrabás era salteador. Os irmãos sabem o que é apócrifo? Quem sabe o que é apócrifo? O livro que foi retirado ou que nunca foi colocado? Nunca foi colocado. A palavra apócrifo, alguém sabe o significado? Nós já falamos sobre isso. Oculto. Apócrifo significa oculto. São livros que não entraram na Bíblia, mas os judeus utilizavam paralelamente à palavra de Deus. Então, nós chamamos isso de tradição. Então, apócrifos ou tradição. Eu quero contar uma história que não está na Bíblia, mas está na tradição. Conta-se uma história que estava Jesus com os apóstolos em algum lugar. Junto de Jesus estava Bartolomeu. E uma mulher chegou chorando aos prantos, e se ajoelhou aos pés de Jesus. E disse para ele: Senhor, tem misericórdia do meu filho. O meu filho foi preso e ele será crucificado. O seu nome é Barrabás. Jesus então olha para aquela mulher e diz para ela: fica tranquila, mais ou menos assim vai dar tudo certo. A mulher então se levanta e sai contando para todo mundo que o filho dela seria liberto. Essa história não está na Bíblia, mas a tradição conta essa história, de que a mãe de Barrabás, assim que ele foi preso, procurou Jesus e pediu para que Jesus o libertasse. Se é uma história verdadeira, nós não sabemos. Se ela tem fundamento, nós não sabemos. Mas essa história corre, paralelamente às histórias bíblicas. Outra coisa que vocês talvez não saibam é que o nome de Barrabás, ao que tudo indica, era Jesus Barrabás. Ao passo que o nome do nosso Senhor era Jesus, que eles chamavam de o Cristo. Então, por esse motivo, eu vou colocar como título dessa mensagem: Jesus Barrabás ou Jesus o Cristo.
e você vai escolher com quem você vai ficar. Tá bom? A palavra Cristo é uma palavra grega que significa ungido. Como eu já disse várias vezes, é o Messias, Jesus o Messias. Como se trata do grego, é Jesus o Cristo. Barrabás significa Bar-Abas, a junção da palavra Bar mais Abas dá origem a Barrabás, que significa filho do pai. Alguns estudiosos dizem que a tradução correta é filho de um pai. Então, Barrabás era filho de um pai. E nós temos Jesus que era filho do pai. Então, nós temos dois Jesus agora para morrer. Nós temos um Jesus que é chamado de Barrabás, e nós temos um outro Jesus que é chamado de ungido, o Cristo. Talvez você pense que não, mas o nome Jesus era muito comum naquela época. O nome Jesus não era um nome único, não era original, não foi o anjo que inventou. O nome era um nome comum, como é hoje Raimundo, como é hoje João, Antônio, era um nome comum. Então, nós temos dois personagens muito importantes aqui, e uma história trágica, mas que nos traz a paz. Uma história de falta de justiça, mas que nos traz a paz. Na vida nós vamos escolher a que Jesus nós vamos seguir. Se nós vamos seguir o Jesus, filho de um pai, ou se nós vamos seguir Jesus, o filho do pai. Eu tomei a minha decisão por Jesus, filho do pai, em 1989. Porque até então eu era seguidor de um Jesus, filho de homem. Agora não. Agora nós somos seguidores de um Jesus, filho de Deus. Vamos lá. Quem era Barrabás? A história conta, também paralela, não é uma história bíblica. Então vamos colocar que são os apócrifos. A história conta que existia um homem jovem que era condutor de botes, que era condutor de barcos. Então fazia o traslado dos barcos para aportar os barcos. Esse jovem era chamado Barrabás. Acontece que ele era um jovem muito rico, mas sempre teve problema de caráter, e ele não recolhia os impostos. E Roma cobrava pesados impostos para quem comercializava nas águas daquele tempo. E Barrabás se tornou um grande sonegador de impostos, a ponto de, um dado momento, o Império Romano confiscar todos os seus bens. E ele ficou extremamente pobre. E por ficar extremamente pobre, ele ficou muito revoltado. E ele começou a liderar um grupo de pessoas e a roubar, passou a roubar. Roubava tudo o que encontrava pela frente. Acontece que ele estava sendo procurado pela justiça romana como um salteador perigoso que matava e roubava. Barrabás não era só um ladrão, ele era um latrocida. E ele não era só um ladrão, um latrocida, ele era também um inimigo do Império Romano, porque ele tomou muito ódio do Império Romano. Então atacava policiais, soldados romanos, atacava viajantes que viajavam nas estradas naquela época. Então ele era um foragido, ele era um procurado pela justiça romana. Acontece que existia um centurião chamado Varro. E esse centurião, certa feita, montou uma emboscada e conseguiu prender Barrabás. Só que Barrabás não foi preso sozinho. Foi preso ele e mais dois homens. Um que se chamava Dimas e o outro que se chamava Gestas. Então, naquela Páscoa, por eles serem inimigos de Roma, estava determinado que eles seriam crucificados, porque os inimigos de Roma, eles eram crucificados.
E aí entra a história dessa mãe desesperada, que sabendo que o seu filho tinha sido preso e que seria crucificado por ocasião da Páscoa, essa mulher então corre aos pés de Jesus, se joga aos pés dele e pede em pranto: Senhor, salva meu filho, Barrabás será crucificado. Jesus então pega na mão daquela mulher e diz para ela: volta para casa, vai dar tudo certo. E aí começa a nossa história. Pastor, qual a segurança que o senhor tem que isso é verdade? Nenhuma. Mas é uma história que se conta. E se é verdade ou não, só Deus sabe. Mas é uma história que se conta. Acontece que nós estamos diante de um quadro político decadente. E de decadência política nós brasileiros conhecemos, sim ou não? Estamos vivendo hoje um quadro político, social, político muito parecido com os dias daquela época. Jesus é acusado pelos judeus de blasfêmia. Qual era a blasfêmia da qual Jesus foi acusado? Quem sabe? Jesus falou com todas as letras que era filho de Deus. E judeu de bobo não tem nada. Se eu falo que eu sou filho de Deus, para um bom entendedor daquela época, eu estou dizendo que eu também sou Deus. Porque na verdade Deus só tem um filho. Nós somos adotados. Na verdade nós não somos filhos de Deus. Nós fomos adotados como filho por causa da primogenitura e por causa de que Jesus, ao morrer, Ele nos cobriu com o seu sangue. Nós somos criaturas de Deus. Nos tornamos filhos por adoção. Então Deus só tem um filho. A Bíblia fala que Deus tem um filho único, unigênito, único gerado de si mesmo. Primogênito, porque é o primeiro. E depois vieram nós, que nos tornamos por adoção. Muito bem. Jesus, então, como primogênito do Pai, sendo filho de Deus, não escondeu isso de ninguém, foi acusado de blasfêmia. Numa fúria teatral, o sumo sacerdote Caifás rasga a sua roupa. Um negócio bem teatral, se você for olhar aqui, você vai ver que é pura cortina de fumaça. Ele rasga a sua roupa e condena Jesus à morte. Só que eles não eram homens o bastante para matar Jesus, porque eles não queriam sujar suas mãos de sangue. E na Páscoa não era época de julgar ninguém. Normalmente não se julgava ninguém na Páscoa. Mas acontece que naquela manhã, muitos dizem que na manhã de sexta-feira, que na verdade Jesus não morreu na sexta-feira. Se você for fazer as contas, Jesus morreu na quarta-feira. É uma história para uma outra pregação, para um outro ensino. Os romanos divulgaram que Jesus foi crucificado na sexta, mas se você fizer as contas, de sexta para domingo não dá 3 dias. Então vamos voltar aqui. Então Jesus foi julgado das 3 horas da manhã até as 6, 7 horas da manhã. Jesus passou por 6 julgamentos. Diga comigo, 6. Ele teve 3 julgamentos religiosos e teve 3 julgamentos civil. Qual foi os 3 julgamentos religiosos que Jesus teve? Primeiro, pegaram Jesus onde? Onde ele foi preso? No Getsêmani. O que ele estava fazendo? Quem é que traiu ele? Quem é que abandonou ele? O resto. Jesus então sai dali, escoltado por uma milícia de soldados lá do Sinédrio. Esses soldados pegam Jesus e levam ele na casa de alguém. Na casa de quem que Jesus foi? Na casa do ex-sumo sacerdote, que era Anás, que era sogro de Caifás. Quem era o Anás? Ele era um sumo sacerdote em disponibilidade, na reserva, aposentado, mas que tinha ainda uma voz muito ativa. Pegaram Jesus, presta atenção gente, isso aqui é coisa que você não vai ouvir
em qualquer lugar. Pegaram Jesus de madrugada e levaram na casa do ex-sacerdote, sumo sacerdote Anás. Ali Jesus já sofreu a primeira condenação. Escuta, a gente não julga ninguém de madrugada. Já começou errado por aí. Segundo, a gente não julga ninguém sem direito de defesa. Outro erro que eles cometeram. Terceiro, não podia julgar na Páscoa. Então pegaram Jesus, na verdade sequestraram Jesus. Anás o condenou, levaram até Caifás, que era o sumo sacerdote que estava trabalhando, que era o que estava na ativa. Levaram até a casa de Caifás, e lá Caifás também o condenou. Isso das 2 para 6 da manhã, daquela quarta-feira. Mas se você quiser que seja sexta, então daquela sexta-feira. Jesus foi condenado na casa de Caifás. Agora precisava levar Jesus perante o Sinédrio, que era composto de 70 homens. Então acordaram os 70 homens muito rapidamente e fizeram ali um concílio e julgaram Jesus. Foi quando Caifás rasga a roupa e chama Jesus de blasfêmia, de blasfemo, e Jesus é condenado à morte. Só que eles tinham um problema, eles não podiam sujar as mãos deles na Páscoa, e eles não podiam matar. Então eles precisavam de uma testa de ferro, para que fizesse aquele serviço. Foram atrás de quem? Pilatos. Mas eles não podiam dizer qual o motivo verdadeiro por que condenaram Jesus, porque para Pilatos não fazia sentido. Pilatos não tinha a fé que nós temos e que os judeus tinham. Então mentiram para Pilatos e disseram que ele era um insubordinado, que ele era um inimigo de Roma. Para eles, judeus, Jesus era blasfêmia. Para Pilatos, contaram que Jesus era inimigo de Roma, ao tanto que eles são mentirosos e covardes. Pilatos então interroga Jesus e não vê nada de errado. No que Pilatos está interrogando Jesus, a mulher de Pilatos aparece e fala: não se meta com esse homem é justo, porque durante a noite eu passei a noite inteira sonhando com ele. Deus fala e fala inclusive com ímpio. Vai aprendendo aí, viu? Você está achando que Deus é propriedade exclusiva de crente? Vocês estão muito enganados. Deus, ele fala com quem ele quer, a hora que ele quer, do jeito que ele quer, porque ele é Deus. Pilatos então, tentando se livrar daquele problema que ele sabia que era armação, que era inveja, ficou sabendo que Herodes estava em Jerusalém. Os dois estavam inimigos há quase uma década, os dois não conversavam. Naquele dia, Herodes e Pilatos fizeram as pazes, às custas de Jesus. Jesus é tão maravilhoso, irmãos, que até na hora da morte faz as pessoas fazerem as pazes. Jesus vai lá, Herodes não quis se comprometer porque também não viu problema nenhum. Devolve Jesus para Pilatos. Já foi quantos julgamentos? 5. Civilmente falando, ele foi absolvido nos 3. Ele foi absolvido por Pilatos, depois ele foi absolvido por Herodes, e depois ele foi absolvido de novo por Pilatos. Só que Pilatos não foi homem o suficiente para comprar aquela briga e falar: vocês não vão matar esse homem porque esse homem é inocente. Então ele começou a montar alguns estratagemas para tentar livrar Jesus. O que ele faz? Primeiramente, ele manda Jesus para Herodes, tentando se livrar. Jesus volta de novo para ele. Aí ele tenta colocar alguém no lugar de Jesus para que morresse no lugar de Jesus. E existiam 3 pessoas que iam morrer. Eles tinham mandado fabricar 3 cruzes. Não dava para crucificar 4 pessoas, só tinha 3 cruzes. A crucificação ia ser às 9 horas, meio-dia no máximo. Então tinha que morrer somente 3. Pilatos teve uma ideia e ele disse: então vou fazer o seguinte, vamos deixar que morram Dimas, vamos deixar que morra Gestas, e vamos deixar que morra Barrabás.
aí não precisa matar Jesus. Então, vamos deixar que morra Barrabás. O que os judeus disseram? Não, morra Jesus. Aquela cruz que tinha sido feita sob medida, não para Jesus, mas para Barrabás. Barrabás era o mais perigoso. Ele seria crucificado no meio, Dimas na direita, Gestas na esquerda e Barrabás no meio. Acontece que, como os judeus optaram pela morte de Jesus e não de Barrabás, a cruz que tocou para Jesus não era uma cruz própria para a sua morte. A história paralela conta que os romanos, antes de perfurar as mãos da pessoa que seria crucificada, eles já mandavam deixar os buracos na medida certa. Acontece que quando foram crucificar Jesus, os buracos que deixaram eram maior do que o tamanho de Jesus, porque a história conta que Barrabás era um homem zarrão, era um homem muito grande e muito forte. Então, quando crucificaram uma das mãos de Jesus, tiveram que espichá-lo com toda a força, para que conseguisse alcançar o buraco da direita. E quando fizeram isso, começaram a deslocar o ombro de Jesus, e começaram a rasgar a carne de Jesus em vida. Os pés também não alcançavam os buracos de baixo. Tiveram que espichar Jesus com toda a força para que os pés alcançassem os buracos de baixo. Porque aquela cruz não era para ele, não era para Jesus, era para Barrabás. Amém? Todos entenderam? Segunda parte da pregação. Quem era Barrabás? Filho de um homem. Na tradução, era filho de um pai. Quem somos nós? Filho de um homem. Quem somos nós? Filho de um pai. Quem somos nós? Barrabás. Quem é o Barrabás? Eu. Quem é o Barrabás? Você. Quem é o pecador? Eu. Quem é o pecador? Você. Quem é o insurgente? Eu. Quem é o revoltado? Você. Então, irmãos, quando Jesus então é escolhido para morrer naquela cruz, quem deveria ter morrido na cruz era eu e você. A cruz que vão crucificar Jesus tem as nossas medidas e não as medidas dele. Quando Pôncio Pilatos tenta colocar um malfeitor no lugar do Cristo para morrer, já havia um plano do Pai para que o inocente fosse morto. Então Pôncio Pilatos tentou encontrar um bode expiatório, mas Deus não tinha plano para morrer bode expiatório. Deus tinha plano para morrer o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sabe quem é que precisa de bode expiatório? Eu e você. Nós precisamos de bode expiatório. Deus precisava de um cordeiro sem mancha e sem pecado. Quando Jesus morreu para que um bode não morresse. Deus então elimina um cordeiro sem defeito, para que nós, defeituosos, pudéssemos ter as nossas dívidas pagas por aquele que não tem pecado. Quem era Barrabás? Filho de um homem. E sabe por que o filho do homem não morreu? Para que a gente possa encontrar o Filho de Deus. Sabe por que o Filho de Deus morreu? Porque o Filho do homem precisava ter um encontro com Jesus em vida. E quando Jesus então morre, o véu do templo se rasga e todos os pecados nossos estão quitados pelo poderoso sangue de Jesus. Eu pergunto para você, nós que tínhamos que morrer, estávamos condenados à morte, e agora tivemos a oportunidade de viver. Na verdade, você era para ter nascido morto. Na verdade, não era para você ter vingado.
Não era para que eu tivesse vingado, nós teríamos que ter morrido ao nascer. No entanto, a morte e o sacrifício de Jesus nos deu vida. E agora o Senhor Jesus quer que você tenha vida em qualidade de vida. E o que que você precisa fazer? Você precisa fazer o que Barrabás não fez. Precisa entender que alguém morreu no seu lugar. Você precisa entender que aquela surra que ele levou e que colocou às mostras todas as suas vísceras, que aquela coroa de espinhos era para ele e era para nós, e que aquela cruz do Calvário era para nós e não era para ele. Eu pergunto para você, como é que está a sua vida? Que decisão você vai tomar? Hoje, nessa noite, com a consciência que nós estamos tendo, nós podemos escolher. Nós vamos seguir um homem, um subversivo, um homem magoado com o governo. Nós vamos seguir um homem que fez a sua mãe chorar. Nós vamos seguir um homem que foi ingrato, porque nunca agradeceu o que Jesus fez por ele. Nós vamos seguir um homem que perdeu tudo porque se tornou um insurgente. Nós vamos seguir um homem que matava para roubar, um homem que era inimigo do Estado, ou nós vamos seguir alguém que ao morrer deu vida para todos. Quando Barrabás morreu, ninguém teve vida. Quando Jesus morreu, todos nós encontramos a vida. E a pergunta que eu tenho para te fazer: você já teve um encontro com Ele? Você já entregou a sua vida para o Senhor Jesus de verdade? A quem você segue? Você segue uma religião protestante? A quem você segue? Uma filosofia de vida? Quem é que te alimenta? Quem é que te dá sobrevida? Você está preso no que você tem? Existem pessoas, irmãos, que dão mais valor ao que têm. Existem pessoas que vivem em função dos teres da vida. Existem pessoas, irmãos, que tratam as pessoas como coisas, que coisifica tudo. E nós temos que fazer uma escolha na nossa vida. Dinheiro é bom, mas caixão não tem gaveta, irmão. Amizade é bom, mas nós vamos para o céu sozinhos, ou para o inferno. Então nós precisamos entender que a verdade não é um livro, a verdade é Cristo. Ele é a verdade. Por onde eu tenho andado, eu tenho encontrado pessoas muito inteligentes, pessoas que têm muita sabedoria, que acham que são donas da verdade. Eu sou muito valente no púlpito, irmãos, mas eu sei ouvir as pessoas. Eu não sou dono da verdade. Acho que já fui um pouco mais. Eu tenho aprendido, irmãos, que com o tempo não cura só queijo, não. O tempo também cura orgulho. O tempo também cura prepotência. Você sabe por que a gente vai envelhecendo e perdendo a memória? É para a gente se esquecer um pouco de nós mesmos. Existe uma doença do século hoje chamada mal de Alzheimer. Hoje todo mundo tem Alzheimer, né? Antigamente ele ficava caduco, agora fica com Alzheimer, né? Mas todo mundo tem um pouquinho de Alzheimer. A gente, com a idade, a gente vai perdendo, a gente vai esquecendo um pouco das coisas. Mas sabe por que a gente esquece? É justamente para que a gente se torne mais dependente dos outros. Quando a gente era novo, nós íamos para qualquer lugar, nós fazíamos qualquer coisa. Hoje não. À medida que o tempo vai passando, a gente começa a depender dos filhos, começa a depender dos netos. E a nossa virilidade, a nossa autossuficiência, ela vai se curvando com a idade. Então Deus permite isso, sabe para quê? Para a gente refletir um pouco mais e descobrirmos que nós não somos nada. Às vezes eu me assusto e eu me espanto com pessoas que se dizem ateus. Você conhece algum ateu? Mas será que é ateu mesmo? Porque na verdade, parece que o ateísmo virou uma religião também. Os ateus agora estão formando sindicato para ficar forte. Isso vira religião, irmão. Você sabia que a igreja, no bom sentido, ela é um sindicato? A
A igreja é um local onde as pessoas se reúnem para ganhar força, força perante o mal, para que as suas orações tenham representatividade diante de Deus. O movimento ateísta descobriu que se unirem os ateus, eles ficam fortes, virou religião, virou sindicato. Então nós precisamos, irmãos, na verdade, é de Cristo. Nós precisamos fazer a escolha do século. Nós precisamos fazer a escolha que vai mudar a nossa vida. Quem é que aceitou Jesus nos últimos 12 meses? Levante a mão. Quem já entregou sua vida para Jesus nos últimos 12 meses? Ótimo. Alguém falou para você, Ricardo, que você está diferente? Falou? Alguém falou para você, Mauro, que você está diferente? Quem mais entregou a vida para Jesus nos últimos 12 meses? Jordan, alguém falou para você que você está diferente? Alguém já percebeu? Jade, alguém percebeu que você está diferente? Quem mais levantou? Alguém, Joel, percebeu que você está diferente? E o senhor, irmão Adalto? O pessoal diz que todo bom católico você será um bom crente, né? O irmão Adalto era um ótimo católico e agora ele é um ótimo crente. Porque quem é bom em qualquer lugar, irmão. Então preste atenção. Quando a gente recebe Jesus no nosso coração, a tendência é a gente melhorar. Jesus é o amaciante da nossa vida, irmãos. Jesus transforma a nossa carne em uma carne mais macia. Jesus amolece o nosso coração. Quem é que aceitou Jesus nos últimos 2 anos? Levante a mão. Ok. E depois que você aceitou Jesus, recebeu Jesus no seu coração, mudaram algumas coisas? Quem mudou? Você ou o mundo? Você. Mas quando você muda, o mundo muda. Um dia conversando com o irmão, ele falou assim, eu acho que esse negócio de oração muda é a gente, não muda ninguém não. Você fica orando, quem muda é você. Eu falei, irmão, se a oração mudar você, já está ótimo. Porque às vezes a gente é intragável, irmão. Se a oração mudar a gente, já está bom. Porque na sua casa, você fala, mas lá em casa é um problema. Mas se você mudar, já é menos um problema. Porque na verdade, irmãos, nós somos ranheta. Você conhece o irmão ranheta? Ranheta é aquele que arranha, qualquer coisinha está arranhando. Fica nervoso, qualquer coisinha já fala o que não deve, já sai pisando alto. Então se a oração mudar nós, ela já fez grande coisa. Mas como é que você vai ter essa mudança de forma mais aprofundada? A partir do momento, irmãos, que você não vai mais se preocupar com as coisas desse mundo. Quando eu era adolescente, eu chorava por causa de um time de futebol. Não vou falar qual que é o time. Não tinha ninguém mais torcedor do que eu. Eu sabia a escalação do meu time de ponta a ponta, de trás para frente, de frente para trás. Quando foi no ano de 1979, eu descobri que aquele time não ia ganhar nada nunca. Eu tinha 2 opções, ou eu abandonava o time, ou eu abandonava o futebol. Eu abandonei o futebol. E fiquei sem referencial de vida. Mas para você largar as coisas do mundo, você precisa colocar algo muito mais importante no lugar. Eu vejo pessoas, irmãos, envolvidas com política, e dão a sua vida por política, dão a sua vida por nada. Um dia, conversando com alguém da minha família, eu disse para ele assim, falei, olha, deixa eu falar uma coisa por você. Você tem orientação comunista, e eu vou dizer para você que Che Guevara morreu por nada. Eu vou dizer que Fidel Castro não entrou nem para a história da família. Eu vou dizer para você que esses comunistas não foram para lugar nenhum. Cadê o PCdoB? Cadê o PCB? Esses partidos de coloração vermelha não viraram nada. Deixa eu falar uma coisa para você. Em vez de você ficar dando a sua vida por uma coisa que não vira, dá a tua vida para quem pode transformar a sua vida. Verdade, irmãos, eu vejo pessoas se embreando no estudo. Sabe, fazem graduação, pós-graduação, doutorado, pós-doutorado, livre docência, e vai fazendo no exterior, e vai só se enchendo de diploma, só se enchendo de diploma, mas espiritualmente é alguém morto. Espiritualmente é alguém que você não tem prazer em estar junto com ele.
Irmãos, a gente chega numa igreja aí dessas suntuosas, vê o sacerdote pregando, a gente não tem um arrepio. Sabe, aquela pregação que não toca o coração, o povo não para ouvir como você está ouvindo, as pessoas estão mexendo no celular, o outro está enfiando o dedo no nariz, o outro está abrindo a boca, o outro está coçando a virilha, e você percebe, irmãos, que não há uma liga de Deus trazendo as pessoas para a palavra. Então, de que me adianta ter uma parede cheia de diplomas, mas na verdade o meu nome não está escrito no livro da vida, e eu ser cego que guia cego, uma taquara rachada que emite um som semitonado? Nós precisamos muito de Deus, irmãos. Nós precisamos muito de Deus. No ano de 99 e 2000 eu lecionei na FESURV por 2 anos. Fui professor de Zoologia 1, 2, 3 e 4, Elementos de Geologia e Geologia 1. Durante todo esse tempo eu estive lá 2 anos. Quando chegou num dado momento, a direção da instituição me chamou e disse: olha, para você continuar conosco, você tem que fazer um mestrado. Ou você faz um mestrado, ou não tem como você continuar, porque os nossos professores, praticamente todos têm mestrado. Concomitantemente, o Senhor me chama para o ministério. Então eu tinha 2 opções. E a sua vida vai ser sempre assim, você vai ter 2 opções. Ou eu obedecia a minha instituição, porque o meu sonho era ser professor universitário, e eu tinha conseguido chegar lá. Ou eu fazia a vontade de Deus, ou eu fazia a minha vontade. Vai chegar num momento, irmão, que ou você faz a vontade de Barrabás, ou você faz a vontade do ungido. Você vai ter que escolher que caminho que você vai seguir. Se você seguir o caminho de Barrabás, você vai lutar contra o governo, você vai se cansar, sabe, você vai fazer tudo nessa vida, e quando você morrer, você morreu. E ninguém ganhou com isso. Mas se você escolher o caminho de Cristo Jesus, você pode ter certeza que quando você morrer, você deixou um legado, você deixou uma história, você deixou, sabe, um passivo para aqueles que ficaram, e um passivo maravilhoso e divino. Hoje, irmãos, para a honra e glória do Senhor, já tem 13 anos, nós vamos fazer 13 anos agora, que eu estou aqui. Aí alguém pode dizer assim: ah, pastor, mas eu posso ser um crente de banco. Sim, mas se Deus tiver um chamado para você diferenciado, Ele vai te tirar do banco. Na época em que eu vim para aqui, eu era presbítero de uma igreja. Lá eu liderava também, só que com potencial bem menor. Mas às vezes Deus quer nos levar além. Deus quer usar você um pouco mais. Deus sabe do potencial que você tem. E você foi encruzilhada entre 2 caminhos. Então opte por aquilo que realmente pode transformar a sua vida. Você agora tem 2 opções: ou você fica nessa mornidão, às vezes nessa zona de conforto, que a fé é confortável. Vir à igreja, sentar num banco como esse é muito confortável, mas às vezes a gente tem que sair da zona de conforto, e Deus quer que você dê um passo além. Ele quer que você diga: Senhor, eis-me aqui. Senhor, fala que o teu servo ouve. E hoje na madrugada, irmãos, eu vou dizer para você, eu tenho a mesma dificuldade que você tem para acordar de madrugada para orar. E hoje na madrugada o Senhor então me chama para orar, porque quando a gente se encontra com Jesus, a gente se encontra com o mundo inteiro, e Deus começa a colocar a vida das pessoas nas suas mãos. E enquanto eu orava, eu escutava o sinal de mensagem do celular, eu pensava: não estou sozinho, tem gente orando comigo, porque as pessoas vão orando e vão jogando lá no canal do WhatsApp. Então você vai percebendo que tem mais gente orando, eu não estou sozinho. Então a nossa igreja, irmãos, para a honra e glória do Senhor Jesus, é uma igreja que tem feito a escolha certa. E você, que já escolheu Jesus, já desceu as águas. Hoje eu ouvi de uma pessoa de uma outra igreja, ele falou assim: olha, o primeiro sinal de que uma pessoa recebeu Jesus no coração, ela quer batizar. E você que já recebeu Jesus no coração, já batizou? Na nossa fé não tem espaço para 007, irmão. A gente tem que tomar decisões concretas. Você tem que escolher o Senhor Jesus e obedecê-lo. Jesus é Senhor na tua vida? Sim, Ele é Senhor. Então vai, batiza, desce as águas, vai, começa a ser bênção no lugar onde você está, floresça onde você nasceu. Quem é que está dando flores aí, irmãos?
Quem é que já está dando flores aí na fé? Levante a mão. Não se esqueça que depois da flor vem o fruto. Não pode ficar só na flor não, irmão. Pode ser só florzinha de Jesus, não. Tem que dar fruto também. Escuta, e na hora que você começar a dar fruto, aí vem o que, irmãos? Pedrada. Você já viu alguém dar pedrada em flor? Porque tem crente que aceita Jesus e quer ser flor a vida inteira. Lindo e maravilhoso, irmão, um crente bonito de se ver. Perfumadinho, cheiroso, mas às vezes a gente precisa dar fruto, a flor tem que morrer. E tem que dar fruto, porque você dando fruto, outras flores vão nascer, e outros frutos vão nascer. Crente gera crente, pastor gera pastor, igreja gera igreja. Será que nós estamos no fio da navalha? Será que estamos fazendo aquilo que é a vontade do Senhor? Irmãos, eu vou dizer para você, se o Senhor me recolher hoje, não estou com pressa, mas se o Senhor me recolher hoje, deixa eu falar uma coisa para você, já tive o privilégio de ver a igreja nascer dessa igreja, já tive o privilégio de ver pastor nascer desse ministério, já tive o privilégio de ver minhas ovelhas dando origem a outras ovelhas. Eu acho que de tudo um pouco eu já vi. Agora, vamos posicionar, irmãos. Eu vou saber que você realmente está na crista da onda quando vidas vierem para Jesus através da sua vida. Amém? Posso contar com essa fé? Quem somos nós? Seguidores de Barrabás ou seguidores de Jesus? Sabe por que eu fico preocupado com pastores que ficam se envolvendo com política? É que eles vão se decepcionar. E mais, eles vão nos decepcionar. Tem uns pastores aí que vivem na mídia. Não vou falar o nome não, que eles são figura carimbada. Estão aí na mídia. Aí de vez em quando ele está apoiando o candidato tal. Quando o candidato afunda, ele pula para o outro. Tem um famoso aí, ó, que apoiava aí o ex-presidente. Foi só o ex-presidente entrar nesses escândalos e já mudou de apoio. Por favor, irmão, você pode votar, mas não se mistura com esse tipo de gente não, irmãos. Você tem todo o direito de votar, de exercer sua cidadania. Se você não quiser saber em quem eu voto, não pergunta, mas você pode ter certeza que eu não vou falar sem ninguém perguntar. Então, não se envolva com gente suja. Não se envolva com gente lameada. Pastor, tem político honesto? Tem. Tem. Mas para ele continuar honesto, ele não pode ficar lá muito tempo. Viu? Tanto que aqueles que é de Deus, Deus tira logo. Porque ali Satanás impera. A Bíblia diz assim: o mundo jaz no maligno. E talvez você não saiba, não está na Bíblia. Em cada instituição pública existe um demônio que toma conta daquela instituição. Eu já participei de serviços públicos, irmão, você não tem noção o que rola. Tem coisas que o executivo nem sonha que está acontecendo nas autarquias. Ele está só assinando, ele não está nem sabendo o que está acontecendo lá na ponta. Então, deixa eu falar uma coisa para você. Não escolha as coisas do mundo, não. Se você está pensando em ser candidato o ano que vem, desiste. Aliás, eu vou te dar uma oportunidade. Seja candidato a bacharel em teologia. Vai ter o meu voto. Viu? Vou votar em você. Ainda vou te dar um desconto aqui. Quanto é que está a mensalidade, varão? 300. Vou fazer para você por 250, pegar ou largar. Pode matricular hoje ainda? Você fica até meia-noite fazendo matrícula? Não? Ô, varão, me ajuda. Amanhã. Então, queridos, vamos escolher Jesus, tá bom? Deixa eu falar uma coisa para vocês. O que eu queria era viver como os moravianos viveram. Existe um grupo de pessoas aqui em Rio Verde que são chamados de menonitas. Quem conhece? São irmãos nossos, sabia? Vocês sabiam que eles não se envolvem com as coisas desse mundo? A gente às vezes olha para eles e a gente acha estranho, porque eles têm toda uma aparência deles lá, né? Decisão deles, né?
A gente não tem que julgar isso aí. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Está aí um grupo de pessoas que erra menos. Você sabe por quê? Porque eles vêm pouco na cidade. Sabe por quê? Porque eles são um povo que crê na Bíblia, no que está escrito. Você sabe por quê? Eu nunca vi falar de um menonita de verdade que desse prejuízo para ninguém. Você viu aquele ditado assim, crente não paga o que deve? Não se aplica aos menonitas. Sabia disso? Por quê? Porque é um pessoal que vive numa comunidade mais fechada. Porque é um pessoal que evita as coisas desse mundo. Você sabia que a roupa que eles usam são eles que fazem? Você sabia que eles não podem andar com um carro todo espalhafatoso, todo colorido? Eu já tive amigos que eram de lá. O carro que eles usam tem que ter uma cor só, para não aparecer. Deixa Jesus aparecer, irmão. Você entende? Um dia, conversando com alguém que era de lá, falou assim, olha, o único instrumento que nós usamos lá é a voz. Porque na verdade, irmãos, pode até ser posicionamento deles, mas não tem um instrumento mais bonito do que a voz, irmãos. É mais bonito que um piano, é mais bonito que um violão. E ele falou assim, quando a gente vai cantar lá, a gente não fica dando voltas na voz. Você já viu que os nossos cantores gospel, eles gostam de dar... Eles vão dar um tom assim, eles dão uma volta na voz assim, fica aquele trem mais lindo do mundo. Será que é para Jesus ou é para Ele mesmo? Então eles falaram assim, ó, quando a gente vai cantar, a gente canta o mais quadradinho possível, para ninguém aparecer mais do que ninguém. Sabia? Então, irmãos, vamos pensar nisso. Andar com Jesus é não querer aparecer. Andar com Jesus é tudo que a gente faz, é honra e glória para Ele. Deixa eu falar uma coisa para você, se eu servir de exemplo para você, você nunca vai encontrar o nome meu em nada. Eu conheci uma pessoa aqui em Rio Verde que era diretora de uma escola, e ela dirigia uma escola aqui em Rio Verde, em cada canto da escola tinha o nome dela. Sabia disso? No corredor, o nome dela. Na sala, não sei aonde, o nome dela. Na outra sala, o nome dela. Para que isso, irmãos? Que necessidade é essa que nós temos de aparecer? Nenhuma. Toda honra e toda glória para o Senhor. Tá bom? Eu oro por você agora, abaixa a sua cabeça.